Reaberta a apresentação, solicito ao senhor secretário que proceda a chamar os senhores vereadores. Alexandre Ferraz Sontolan. Presente. Alexandre Juliano Benato Juliane. Presente. Ângela Maria Donisque Barbosa. Presente. Daniela Calil Parra Anacleto. Presente. Luiz Antônio Ferreira Brito. Presente. Marcelo Frederico. Presente. Marco Antônio Brigatti. Presente. Rodolfo Antônio Minson. Presente. Wagner Antônio Bragalda. Presente. Com a pressão nossa, senhores vereadores, passaremos leitura, discussão e votação das matérias constantes do expediente de hoje. Protocolo 355/2014 do Poder Legislativo, subscrito pelo senhor vereador Alexandre Ferraz Sontolan, contendo o projeto de lei número 50/2014, da denominação estrada rural que especifica. Está em discussão o projeto de lei que acabamos de ouvir. Alexandre Ferraz Sontolan. Sim. É o meu. Ai, sabe não. Gravata verde? Gravata verde. Vai. Combinado isso aqui. Discussões em inquérito, estimação, irregularidades do fato determinado. Está determinado. Que se inclui na competência municipal. Mas também. Não é aqui também. Entendeu? Protocolo 375/2014 do Poder Legislativo, subscrito pela senhora vereadora Daniela Calil Parra Anacleto, contendo o projeto de lei complementar número 11/2014, altera a lei complementar 157/2008 e dá outras providências. Está em discussão o projeto de lei que acabamos de ouvir. Com a palavra? Com a palavra, vereador Daniela Parra. Bom, essa emenda no projeto de lei é o que diz respeito à reposição de aulas. Para, mais uma vez, falando da educação, a gente evitar que abusos aconteçam, como a gente viu acontecer na escola do Aurélio Souto com a suspensão das aulas durante 3 dias. As professoras foram obrigadas a repor as aulas durante 3 sábados, eram de 5 horas, com muito sacrifício e luta, foi reduzido para 3 horas, onde não houve número de alunos suficiente por conta de ser de sábado, horário da manhã, horário da tarde, e enquanto a gente podia ter feito uma reunião de pais, um conselho de classe, onde a gente para a aula durante a semana para fazer esses eventos, poderia ter sido reposto com esse tipo de atividade, e o aluno teria garantido que ele teria aula durante a semana, todos os dias e o dia completo. Então, não deixar de repor, mas a maneira como repor, essa lei está regulamentando. Tá? Infelizmente, essas leis estão sendo necessárias serem feitas porque não se respeita mais o ser humano. Né? Então, o professor ele já tem uma carga horária grande de trabalho. Posso dizer que 99% dos professores dobram período, trabalham, têm sua casa. Quer dizer, o professor ele não trabalha só na escola, como qualquer outro funcionário. Ele tem que levar serviço para casa, preparar a aula, estudar, planejar, senão ele não dá aula. Senão não dá aula, finge que dá, não dá aula. Então, eu acho que tinha que ser respeitada a maneira como repor essas aulas. Ser pulado, não sequencial os sábados, uma maneira que ajudasse a garantir que o aluno tivesse o direito de reposição de aula, mas não punisse
professores e funcionários. E foi o que aconteceu na Escola do Aurélio Souto. Infelizmente, essa lei ela vem para proteger todos os funcionários da educação envolvidos na escola. Porque quando a gente tem reposição de aula, a gente precisa da merendeira para fazer a merenda para os alunos. A gente precisa da faxineira, porque se tem 2 períodos tem que lavar o banheiro. Então, a gente precisa, como a outra lei que não vai ser votada hoje, também vem para ajudar a manter aí o que está bom na educação. Acho que o que está bom, a gente não tem que mexer. A gente tem que arrumar o que precisa, que está com problema. E não mexer no que está bom. O time que está ganhando, a gente não mexe. E, infelizmente, eu não consigo fazer com que o prefeito entenda isso. Ele tem um olhar da educação diferente, um olhar de uma pessoa. E ele não consegue enxergar o macro da educação. Eu defendo a educação mesmo, com unhas e dentes, porque eu sou professora com muito orgulho. E tudo que eu puder fazer para melhorar as condições de trabalho de todos os meus colegas e, principalmente, garantir que os alunos sejam atendidos plenamente, eu vou fazer. E essa lei de hoje é uma delas. Eu não acredito que a criança ganhou com a reposição de 3 sábados seguidos. Foi mais uma punição do que uma reposição. Então, por isso que eu estou propondo essa lei. Terminada a discussão, tem votação. Alexandre Ferraz Fontolan. Sim. Ângela Maria Donisco Barbosa. Sim. Daniela Calil Parra Anacleto. Sim. Luiz Antônio Ferreira Brito. Sim. Marcelo Frederico. Sim. Marco Antônio Brigatti. Sim. Rodolfo Antônio Minson. Sim. Wagner Antônio Bragaldo. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido projeto está aprovado por unanimidade. Registre-se, publique-se e arquive-se. Protocolo 355/2014 do Poder Legislativo, subscrito pelo senhor vereador Alexandre Ferraz Fontolan, contendo o projeto de lei número 50/2014, da denominação à estrada rural que especifica. Está em discussão o projeto de lei que acabamos de ouvir. Não havendo discussão, está em votação. Alexandre Ferraz Fontolan. Sim. Ângela Maria Donisco Barbosa. Sim. Daniela Calil Parra Anacleto. Sim. Luiz Antônio Ferreira Brito. Sim. Marcelo Frederico. Sim. Marco Antônio Brigatti. Sim. Rodolfo Antônio Minson. Sim. Wagner Antônio Bragaldo. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido projeto está aprovado por unanimidade. Encaminhe-se por autógrafo do Executivo e arquive-se. Protocolo número 364/2014 do Poder Legislativo, subscrito pelo senhor vereador Marcelo Frederico, contendo o projeto de lei número 52/2014, institui obrigatoriedade do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros AVCB nos órgãos e departamentos da Administração Pública Municipal, conforme especifica. Está em discussão o projeto de lei que acabamos de ouvir. Palavra. Com a palavra o vereador Marcelo Frederico. Já comentei na entrada da lei na sessão anterior, sessão passada. Só para dar uma pincelada, essa lei ela já está em vigor em Capivari e eu achei interessante implantar em Rafar pela segurança do servidor público, que o Corpo de Bombeiros avalie o local, a repartição ou o prédio alugado que vai prestar serviço para a prefeitura. Assim como eu fiz o projeto da CIPA também, pensando nos servidores públicos. Terminada a discussão, está em votação. Alexandre Ferraz Fontolan. Sim. Ângela Maria Donisco Barbosa. Sim. Daniela Calil Parra Anacleto. Sim. Luiz Antônio Ferreira Brito. Sim. Marcelo Frederico. Sim. Marco Antônio Brigatti. Sim. Rodolfo Antônio Minson. Sim. Wagner Antônio Bragalda. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido projeto está aprovado por unanimidade. Encaminhe-se por autógrafo do Executivo e arquive-se. Protocolo 365/2014 do Poder Legislativo, subscrito pelo senhor vereador Marcelo Frederico, contendo o projeto de lei número 53/2014, que dispõe sobre a obrigatoriedade na colocação de placas e de identificadoras nas obras públicas e da outras providências. Está em discussão o projeto de lei que acabamos de ouvir. Palavra, presidente. Com a palavra o vereador Marcelo Frederico. Só relembrando também
para evitar esses problemas que ocorreram com as obras, placa das obras, né? Na farmácia foi trocado os valores, os prazos, depois foram apagados as duas placas do Campus Society também. E no dia que eu fui registrar, eu percebi que já estava dando prazo de entrega do campo. E foi mudado o prazo. Foi colocado com folha sulfite, uma atitude ridícula, que não segue as normas de placas públicas. Aqui essa lei eu faço que daí ela pede as informações corretas, assim como tamanho, dimensão, logotipo. E que não ocorra mais isso, porque a população fiscaliza também. Isso é isso. Com a palavra, vereador. Com a palavra, vereadora Ângela Barbosa. Eu gostaria de parabenizar o vereador. Eu acho, sim, que tem que esclarecer melhor, mesmo porque até a gente, que não tem nada a ver com o assunto, é cobrada. Eu digo assim, não tem nada a ver com as obras, né, com quem está colocando a placa. Lógico que a gente tem que haver como vereador. Então, eu acho que tem, sim, que esclarecer melhor, para também, quando a gente for questionada, saber responder melhor também. Palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Marcelo Frederico. A questão do prazo, me falhou aqui. Eu fiz um requerimento na sessão passada também a respeito da entrega dessas obras, para fiscalizar, investigar se o que está na folha sulfite teve aditamento de contrato, se vai haver punição para a empreiteira, porque a gente sempre frisa aqui que as leis não são cumpridas. Faltam responsabilidade de fiscais também, para que façam se cumprir, né? Terminada a discussão, está em votação. Alexandre Ferraz Fontolan. Sim. Ângela Maria Donisco Barbosa. Sim. Daniela Calil Parra Anacleto. Sim. Luiz Antônio Ferreira Brito. Sim. Marcelo Frederico. Sim. Marco Antônio Brigatti. Sim. Rodolfo Antônio Minson. Sim. Wagner Antônio Bragalda. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido projeto está aprovado por unanimidade. Encaminhe-se para o autógrafo do Executivo e arquive-se. Requerimento. Protocolo 380/2014 do Poder Legislativo, subscrito pelo senhor vereador Marco Antônio Brigatti, contendo o requerimento 92/2014, solicitando ao Executivo informações sobre o não cumprimento da indicação número 19/2014, de autoria da vereadora Ângela Maria Donisco Barbosa, visando a possibilidade de se construir um estacionamento em frente à Escola Municipal Josefina Querini Borghese. Está em discussão o requerimento que acabamos de ouvir. Com a palavra. Com a palavra, a vereadora Daniela Parra. A Escola da Josefina hoje é a única escola no município que não possui estacionamento para os carros dos professores e não pode estacionar na rua da escola, porque é a rua onde os ônibus param para o embarque e desembarque das crianças. Então, fica impossível os professores que trabalham ali naquela escola estacionar os carros. Então, se tiver um espaço ali no destacamento da polícia que pudesse disponibilizar para que as professoras pudessem parar seu carro e tranquilas poderem trabalhar, dar suas aulas, e os funcionários também que trabalham e que vão de carro, seria de grande ajuda para a escola. Terminada a discussão, está em votação. Alexandre Ferraz Fontolan. Sim. Ângela Maria Donisco Barbosa. Sim. Daniela Calil Parra Anacleto. Sim. Luiz Antônio Ferreira Brito. Sim. Marcelo Frederico. Sim. Marco Antônio Brigatti. Sim. Rodolfo Antônio Minson. Sim. Wagner Antônio Bragalda. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido requerimento está aprovado por unanimidade. Encaminhe-se para o ofício por Executivo e arquive-se. Protocolo 384/2014 do Poder Legislativo, subscrito pelo senhor vereador Marcelo Frederico, contendo o requerimento 93/2014, solicitando ao Executivo informações sobre o não cumprimento da emenda à Lei Orgânica Municipal sobre o número 16/2013, aprovada no dia 26 de junho de 2013, que alterou o artigo 115, estabelecendo a obrigatoriedade da administração direta e indireta a constituir Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA. Está em discussão o requerimento que acabamos de ouvir.
Não havendo discussões, tem votação. Alexandre Ferraz Sontolan, Sim. Ângela Maria Donisque Barbosa, Sim. Daniela Calil Parra Anacleto, Sim. Luiz Antônio Ferreira Brito, Sim. Marcelo Frederico, Sim. Marco Antônio Brigatti, Sim. Rodolfo Antônio Minson, Sim. Wagner Antônio Bragalda. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido requerimento está aprovado por unanimidade. Encaminhe-se por ofício para o Executivo e arquive-se. Protocolo 387/2014 da Câmara Municipal, subscrito pelo vereador Alexandre Juliano Benato Giuliani, à família Brajon, pelo falecimento da senhora Maria Otília Giacomini Brajon, ocorrido no último dia 1º. Gostaria que lesse a moção. Moção de pesar número 17/2014. A família Brajon, pelo falecimento da senhora Maria Otília Giacomini Brajon, ocorrido no último dia 1º. Considerando que a família Brajon muito contribuiu para a emancipação do nosso município e que teve grande importância no crescimento e desenvolvimento de nossa cidade. Considerando que Maria Otília, como era carinhosamente chamada, trabalhou parte da sua vida participando em corais das igrejas, quase sempre em companhia da sua irmã Ana Maria. Considerando que Maria Otília sempre participava das festas das paróquias, nas barracas de salgados ou então na cozinha, onde encantava a todos com sua alegria e sorriso. Considerando que sempre profetizando a palavra de Deus, constituindo assim uma bela família em Rafar, e cujo falecimento se deu no último dia 1º, e que entristeceu sobremaneira a nossa população, é que nós temos o inciso 6º do artigo 207 do Regimento Interno, apresentamos essa moção de pesar para a devida apreciação e aprovação do douto plenário aos familiares pelo falecimento da senhora Maria Otília Giacomini Brajon, dando-se ciência aos familiares da deliberação do plenário. Sala de Sessões, 2 de setembro de 2014, Alexandre Juliano Benato Giuliani, vereador. Está em discussão a moção que acabamos de ouvir. Palavra. Com a palavra, o vereador Rodolfo Minson. Bom, tamanha consideração à família. Conhecia muito a senhora Maria Otília pela sua pessoa, pelos seus filhos, qual tenho muito apreço e respeito, pelas pessoas que envolvem a sua família. E, com todo o respeito, senhor presidente, se me permite, eu gostaria de assinar junto a essa moção. Problema. Com a palavra. Com a palavra, a vereadora Ângela Barbosa. Gostaria de deixar meu sentimento toda a família. Maria Otília, que era minha amiga, uma pessoa que eu respeitava, admirava muito. E eu gostaria de assinar também a moção junto com o vereador e deixar meus sentimentos à família e pedindo a Deus que os conforte, porque é só Deus mesmo. Com a palavra. Com a palavra, o vereador Daniela Parra. Eu queria deixar meus sentimentos e dizer que não tenho o que falar. Eu sei, porque faz pouco tempo que eu também passei a perca da minha mãe, e nada nesse mundo explica o que vocês estão sentindo agora. Nada que a gente falar vai resolver. Então, eu peço que vocês rezem muito para que ela possa ficar bem e que vocês também possam, tá? De coração, os sentimentos. Com a palavra. Com a palavra, o vereador Marco Brigatti. É de grande valia este momento. Sabemos o quanto é difícil, é triste perder um membro da família, inclusive um membro tão querido como Dona Maria Otília, em particular minha amiga também. E os sentimentos nossos de tristeza, de pesar à família. E agradecer ao presidente por nos conceder a honra de poder assinar essa moção também.
Terminada a discussão, está em votação. Alexandre Ferraz Fontolan. Sim. Ângela Maria Donisco Barbosa. Sim. Daniela Calil Parra Anacleto. Sim. Luiz Antônio Ferreira Brito. Sim. Marcelo Frederico. Sim. Marco Antônio Brigatti. Sim. Rodolfo Antônio Minson. Sim. Wagner Antônio Bragalta. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, a referida moção está aprovada por unanimidade. Encaminhe-se por ofício a quem tem direito e arquive-se. Concluída a leitura dos votação das matérias constantes do expediente de hoje, declaro encerrada a apresentação. Boa noite a todos.